Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês o nosso segundo exemplo a 4 mãos a respeito do diagrama de perfil. Nesta aula, nós vamos fazer uma aplicação chamada EJB. Antes que eu explique, antes que eu contextualize a respeito, vamos dar início ao diagrama. Então, vamos minimizar aqui os determinados menus e, obviamente, abrir os dois menus que nos importa, que é o menu de UML e, talvez, o menu de UML 2.5. Beleza? E aí, dentro do menu UML, nós sabemos que temos o elemento que nós já usamos na aula anterior, que é o elemento das classes. Então, nós podemos, por exemplo, pegar esse elemento chamado class2 e aqui escrever alguns estereótipos, tá? Então, vamos escrever o primeiro estereótipo aqui, que vai se chamar feijão. E ele vai ser um tipo componente. Beleza? Por enquanto, nós não vamos atribuir nada ao nosso feijão. Bom, a partir daqui nós vamos ter, obviamente, outros estereótipos. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, o estereótipo entidade. Beleza? Teremos também um outro estereótipo chamado seção. Que também é um outro componente, e essa seção nós teremos um estado. Então, aqui é importante nós termos um texto. Vamos colocar aqui, ó, estado. E o nosso estado para essa ocasião se chamará enumeração. Beleza? Dito isso, nós também teremos outros estereótipos abaixo. Que se chamará remoto. E aqui já não é um componente, é uma classe. Beleza? Teremos um outro que se chamará início ou home, como vocês optarem. Que também é uma classe. E teremos um outro estereótipo que será um artefato. E esse cara é o nosso jar. Vamos colocar aqui que ele é um artefato. Beleza? Dito isso, vamos só manter aqui a organização e tentar deixar o mais disponibilizado, né, se a gente pode dizer assim. Vamos pegar aqui no nosso menu geral o nosso elemento de retângulo. Obviamente, nós vamos aumentar esse nosso elemento aqui. E como vocês já sabem, botão direito para trás. Beleza? Vamos fazer aqui algumas ligações. Então, nós já sabemos aqui que o nosso estereótipo de entidade está relacionado com o nosso estereótipo de feijão. E aqui a nossa seção também está condizente com o mesmo. Beleza? E aí vem a nossa parte relacionada a perfil, né? Que é o nosso incremento. Aqui nós vamos ter uma seção que vai se chamar customização. E essa seção customização, ela vai ter um estado. Vamos colocar aqui, ó, estado igual a
entre aspas, estado. Aqui já é um conceito voltado à programação, né? Então é o que eu sempre falo a respeito. Se não tem um conhecimento voltado à lógica de programação, é interessante, porque algumas coisas elas são condizentes à programação, principalmente orientada a objeto, beleza? E aqui, para esse nosso perfil incrementado, nós podemos pegar aqui uma seta, um elemento de seta já existente, fazer a ligação, e esse cara estará conectado ao nosso estereótipo de seção de componente que está em estado de enumeração. Ou seja, o estado vai ser igual ao estado. Qual que é o estado daqui de dentro? Enumeração. Ou seja, estado é igual a enumeração. E aqui nós vamos acrescentar uns pixels a mais. Eu acho que 4 pixels está de bom tamanho. Beleza? E aí, o que nós podemos ressaltar a respeito? Esse diagrama de perfil aqui foi até que bem simples. Tá bom? Basicamente aqui nós definimos um perfil de EJB como um pacote. Ou seja, o nosso feijão aqui, né, o nosso BIM, ele está estendido como um metamodelo de um componente como um BIM abstrato. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o BIM abstrato ele pode ser concretizado como um entity, né? A gente está escrevendo em português aqui, mas seria como uma entidade ou como uma seção. Ou seja, o EJB ele possui 2 tipos de interface, que a gente pode colocar como a interface remota e a interface home, né? Que seria lá o nosso início, beleza? E o EJB também, ele pode conter um tipo especial de artefato que se chama jar. Se você observar, é o último estereótipo no qual nós acrescentamos abaixo. E para que serve o jar, por exemplo? O jar ele é usado para armazenar uma coleção de código de Java. Então, quando eu falo em jar, eu estou falando a respeito de programação em Java. Então, desta forma, eu consigo ter alguns entendimentos aqui. Primeiro é que o tipo de linguagem que está sendo usada por eu estar diagramando jar, eu sei que o tipo de linguagem é Java, beleza? A segunda coisa é que eu tenho 2 tipos de interface, que são as nossas classes, né? Inclusive aqui eu coloquei remoto como classe e o início como classe, né? Então, se a gente está escrevendo tudo em português, ambos têm que ser classe, beleza? Então, nós temos aí as 2 classes, remota e início. E aí, como foi mencionado, nós temos o estado, que obviamente é a enumeração, e a entidade que complementa o nosso BIM, né? Que seria o nosso feijão ali. Beleza? Essa daqui foi mais uma aula de modelagem de dados e, inclusive, acredito eu que tenha sido uma das mais simples até então do curso. Vou tentar trazer algo mais complexo na próxima aula para nós trabalharmos, exercitarmos melhor esse tipo de diagrama, mas não vou me estender por enquanto, então eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um, até breve.